Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e dando sequência aos vereadores eleitos, agora no último dia 6 de outubro. Nós estamos priorizando nesse momento para conhecer as novidades, as caras novas da Câmara, e hoje a nossa conversa é com uma delas, Bruno Win, que foi eleito vereador pelo Partido Novo com 3.384 votos. Bruno, obrigado por estar aqui, parabéns pela tua vitória. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de poder falar um pouquinho com as pessoas que te acompanham, né? Me apresentar para Blumenau, para muita gente, meu nome é uma novidade, né? Poder falar um pouquinho das bandeiras. Coisa boa. Bom, como você disse, 3.384 pessoas te conhecem bem, tanto que depositaram voto na urna para você. Mas a grande maioria talvez ainda não lhe conheça. Quem é o Bruno Win e qual é o seu envolvimento com a política? Como é que se deu esse teu envolvimento? Bom, Bruno Win é filho do Nestor Big Pão, da Maria Rosália, né? Tem uma ligação grande com Garcia, com o bairro. Eu tenho 37 anos, sou casado, pai do Miguel. Fiz a Universidade Federal, eu fiz o curso, né, de Administração de Empresas, sou formado lá, pós-graduação em Gestão Empresarial, e desde 2016 sou filiado ao Partido Novo. Então são 7 anos aí que eu acompanho o partido. Esse convite para participar do partido mais, digamos assim, mais de forma presencial, ativa, né, aqui em Blumenau, veio através do Rafael Boscovic, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, escritor aqui da cidade, né, um pensador já. Foi um dos primeiros presidentes também. Foi o primeiro, oficialmente foi o primeiro presidente municipal. Dele. Antes tinha uma liderança, né, que era o Rodrigo Souza, que acabou virando o chefe de gabinete do deputado federal Gilson Marques. E mais uma pessoa importante, já que já falamos de duas aqui, é o Rodrigo Leal, né? Acho que os 3 que trouxeram o Novo para o Blumenau, de fato, né? Não ficar só aquela coisa de internet, de grupo de WhatsApp. Quem botou o Novo na rua foram os 3. Então, gratos a eles por essa oportunidade de trazer uma ferramenta. Eu entendo que o Novo é uma ferramenta para participar da política. Maravilha. Quais as bandeiras que o senhor pretende defender na Câmara Municipal, sabendo das limitações aí do trabalho de um vereador? A principal bandeira é a liberdade. Me considero um mandatário do Novo Raiz, né? Que são, assim, principalmente a gente falar de reduzir impostos, reduzir burocracia, facilitar a vida de quem quer trabalhar, empreender, pensar sempre numa política voltada mais para as pessoas e menos para os políticos. Então, a população pode esperar, as bandeiras do Novo vão estar na minha pauta todos os dias desse mandato. Bom, vamos tentar entender um pouquinho, explicar para quem está nos acompanhando. Vocês do Novo, eu também vi na tua campanha, vocês falam muito em liberdade econômica. O que é isso e como é que a gente transforma isso para a realidade de Blumenau e da relação legislativo e executivo? Acho que o meio mais fácil de falar sobre isso, né? A liberdade econômica está quando A quer negociar com B, né? É um livre mercado entre A e B. Pode ser um serviço, pode ser um produto, só que o Estado ele aparece ali no meio, né? Ele quer regular, ele quer colocar impostos, ele quer colocar regras para essa transação. E quanto mais você coloca regras, quanto mais você regulamenta, quanto mais você dificulta, menos interesse tem entre A em transacionar com B. Porque um simples produto pode virar uma coisa muito mais complexa por causa das regras que o Estado está colocando. A nossa ideia é facilitar isso para que A e B consigam facilmente fazer a sua transação, seja ela de produto, seja ela de serviço, e fomentar assim o desenvolvimento econômico da cidade. Já entrando nessa questão, né, agora falar de forma prática, uma pauta que para mim é principal é com relação ao prazo de alvará e prazo de alvará de construção e alvará de reforma. Por que para mim é tão importante? A gente entende que tudo que está no regramento em relação à geologia, em relação à drenagem, em relação aos SEMAS, é importante. Porém, o prazo não pode ser estendido por causa disso, né? O investidor, aquela pessoa que quer trazer o investimento para a cidade de Blumenau, pode ser um investimento de turismo, pode ser um prédio para moradia, pode ser uma empresa, não importa. Ele está atrelado ao prazo para ele começar a obra dele. Então, na hora que ele descobre que Blumenau, às vezes, o prazo pode passar de 1 ano para começar o empreendimento, ele vai decidir talvez ir para Pomerode, talvez ir para Penha, para Pissarra, para Balneário, para Indaial, né, dependendo do setor que a gente está falando. Isso é uma burocracia, né, esse prazo. E isso desestimula o desenvolvimento econômico da cidade. Então essa é uma pauta
né, principal, a gente conversar com o executivo, saber o que está acontecendo, né, ouvir o investidor, o empresário, ou a própria pessoa que quer fazer alguma coisa na cidade, né, para trazer isso para um prazo razoável. E essa é de desconhecimento mesmo. Essa é uma realidade em Blumenau. Eu também já ouvi falar dessa demora, mas se você tem informação nesse sentido de realmente acaba que a burocracia, há uma demora nesses processos, e se o senhor tem conhecimento por que isso acontece, que muitas vezes as demandas também acontecem ou por falta de pessoal, ou às vezes também os interessados não têm toda a documentação apresentada, ou, né, por uma má gestão. Ao que o senhor atribui, qual é a realidade que o senhor conhece sobre isso? É isso que a gente vai precisar entender nesses 4 anos para resolver o problema, junto com o executivo, né? Fato é que quando a gente fez a campanha, foi unânime, né? Desde quem constrói, pode ser empresas de construção aí de condomínios, de prédio para moradia, quem faz fábrica, né, galpão, quem faz loteamento, até a reclamação do prazo é maior ainda, loteamentos residenciais, um prazo até superior a 2 anos. Então existe o problema que está batendo lá na ponta, né? E a gente escutou de vários empresários, olha, eu prefiro ir para outra cidade, eu prefiro não investir mais aqui, porque é fácil de... Alexandre, vamos pensar o seguinte, você tem lá um empresário que tem 5 milhões de reais para investir num parque temático qualquer aqui na região, né? Aí ele descobre que se ele decidir para o Blumenau, o prazo vai ser de 1 ano a 2 para ele começar a obra. Aí em Pomerode talvez fique ali uns 2, 3 meses, em Itapema é menor ainda, 1, 2 meses e assim por diante. Logicamente a tendência é que ele vá decidir para uma outra cidade, certo? Então a gente precisa entender o porquê, né? Conversando com os engenheiros, pessoas técnicas, não é uma questão de tirar algum regramento, né, que seja na geologia, que seja na drenagem, mas sim dar prazo, para que tenha celeridade no processo e que Blumenau tenha um prazo parecido com os prazos da região, que já é praticado em outras cidades. O senhor falou de impostos, que defende menos impostos. Qual que o senhor entende que precisa ser alterado aqui no âmbito do município? É possível mexer nisso, nessa margem pequena que tem o município? O principal que a gente pode batalhar aqui é não aumentar. Acho que o imposto, ele está, os municipais aqui, o orçamento, ele está muito amarrado, né? Então, quando o legislativo ele vai propor uma redução de impostos, você vai mexer numa LOA, você vai mexer no orçamento, você precisa ter uma justificativa e dizer de onde esse dinheiro vai, né, de onde vai se gastar menos, né? Portanto, o principal agora é não deixar aumentar impostos, né? E para isso a gente não pode deixar que o Estado cresça, que a gente enche mais ainda, contrate um número exacerbado de servidores sem necessidade, enfim... Focar em educação, saúde e segurança, né, que são as questões aí que o Novo defende, e não deixar que o inchaço da máquina pública faça com que nós precisamos de mais impostos. A nível nacional a gente está vendo isso, né? A gente vê ali o ministro da Economia, o Haddad, volta e meia vendo formas de arrecadar mais, né, de tirar mais dinheiro da população e dar para o Estado. É isso que a gente tem que ter cuidado em Blumenau para que isso não aconteça. Tem alguma outra bandeira que o senhor acha importante? Eu queria lhe perguntar qual é o seu conhecimento do serviço público com relação aos atendimentos na área de saúde, na rede pública de escolas, assistência social. O que o senhor conhece e se tem outras bandeiras? O senhor falou de 2 bastante fortes, né? A liberdade econômica, a questão da burocracia, a questão dos impostos também. Mas do dia a dia, principalmente das pessoas que demandam esses serviços. Eu sou entusiasta do terceiro setor. Eu acho que ele pode ser uma solução prática para problemas que hoje a prefeitura não consegue dar conta. Eu sou voluntário há muitos anos na São Felipe Neri, é um dos movimentos que eu entendo que entrega o valor para a sociedade, mas tem tantos outros em Blumenau. Eu sou muito fã da Renal Vida, acho que o que a Renal Vida faz em Blumenau é incrível, e daí a gente vê um modelo que é misto, ou seja, tem dinheiro privado e tem dinheiro público. No caso da Renal, recebe dinheiro do SUS. No caso da São Felipe Neri, recebe dinheiro de emenda, recebe dinheiro diretamente de projetos da prefeitura, mas recebe também dinheiro privado. É misto.
A diferença que a gente entende para esses projetos do terceiro setor é que são pessoas que estão lá por amor, por paixão, por vocação. Um modelo que, se a gente fosse trazer 100% público, não conseguiria, porque não existe um concurso público que vai conseguir trazer pessoas que têm aquela vocação que a gente vê dentro de uma São Felipe Neri, dentro de uma Renal Vida e de tantas outras que existem em Blumenau. Então eu gosto muito desse modelo, né? Ele resolve o problema, né? Onde a prefeitura às vezes não consegue chegar, não tem meios para chegar, e daí ele dando certo, é mais barato e eficiente, na minha visão, você colocar o dinheiro público ali e ampliar e melhorar aquele serviço, do que licitar do zero, ver um terreno, fazer uma construção, colocar às vezes que é um elefante branco que é feito, fazer a contratação de servidores que vão ficar até o resto da vida atrelados ao município. Eu vejo esse modelo às vezes não funciona, né? E o terceiro setor pode ser uma solução. Bom, como é que vai ser a questão da fiscalização dos contratos da prefeitura, que é uma tarefa do legislador? O novo bateu muito em algumas questões relacionadas à prefeitura. O senhor pretende ter esse olhar mais atento, mais questionador? Sim, Alexandre, esse trabalho está muito vinculado ao gabinete, né? Então a gente precisa ter pessoas técnicas, qualificadas para fazer isso. Então o vereador precisa de um advogado, né? Um bom advogado que saiba o que está fazendo, que saiba olhar o contrato. Então, quanto a isso, o eleitor, a pessoa que me acompanhar vai ver que vai ter um gabinete técnico ali para fazer a fiscalização. Esse é um trabalho muito do gabinete. Claro, o vereador tem que estar junto, dar luz a isso, né? Ir em campo e ver o que está acontecendo, mas sozinho não dá, precisa de um gabinete qualificado. O senhor foi eleito por um partido de oposição ao grupo que ganhou a eleição. Que tipo de oposição o senhor pretende fazer na Câmara Municipal a partir do ano que vem? Eu entendo que a oposição foi momentânea, foi uma oposição da eleição, uma oposição que estava acontecendo, mas o partido político PL, o partido político Novo, de forma geral, no cenário nacional, caminham juntos, né? É só olhar a votação na Câmara dos Deputados que vai ver que, de forma geral, caminham juntos. Logo depois da eleição, eu tive uma ligação com o prefeito eleito, com o Egídio, né? Deixei bem claro que qualquer proposição que venha do Executivo nessa linha de pensamento liberal, eu vou apoiar, eu vou estar junto, a gente vai caminhar para que aquilo seja aprovado. Qualquer proposição que, no meu entendimento, né, entendimento da equipe, não seja numa visão liberal, não esteja numa visão liberal, a gente vai fazer uma oposição àquele projeto, né, aquele projeto específico, sempre de uma forma racional, uma forma técnica e clara, e visando sempre projeto a projeto. A gente percebeu que isso não aconteceu com o Novo na atual legislatura. Era muita postura de crítica, mesmo com projetos da prefeitura, sempre tinha uma crítica muito forte. Está mudando os vereadores, está mudando também o prefeito. É mais ou menos nessa concepção que o senhor pretende trabalhar? Olha, eu posso falar assim do que eu pretendo fazer. Acompanhei o mandato dos dois vereadores, tanto do Tuca, dos 4 anos do Tuca, quanto do Nazato, nos 2 anos que ele trabalhou. E eu continuo nessa visão. Eu vejo que quando tinha uma visão liberal, na minha opinião, os dois permaneceram lutando a favor do projeto, quando tinha uma visão liberal. Quando não tinha, foram contra, né? Existiram problemas dessa atual gestão com relação ao SAMAI, que o Novo foi um pouco mais, principalmente o vereador Tuca, foi contundente nesse problema, certo? Mas é uma postura que eu vou manter. Se tiver, que eu digo manter em relação ao que está sendo feito hoje já pelos eleitos do Novo, né? Tendo uma visão liberal, a gente está junto, não tendo, a gente vai criticar. Já está, eu sei que ainda é cedo, o senhor não está lá dentro, mas as conversas eu já deve estar ouvindo, já deve ter ouvido conversas também, o pessoal lhe procurando, que já tem uma movimentação para escolher aí a nova mesa diretora da Câmara. Alguns nomes ainda ninguém se coloca, mas nos bastidores a gente já sabe que já está andando isso. O Novo foi importante, quando só tinha um vereador ainda, o Diego Nazato não tinha entrado, foi importante para dar uma
curva na atual gestão, na mesa oficial que estava se propondo. O que o senhor tem ouvido e qual é a posição do novo? O senhor já conversou com o Diego para ver qual vai ser a posição de vocês? Sim, na verdade já fez um bom levantamento do que está acontecendo. Muita conversa, perguntas, e aí já tens uma opinião e tal, mas formal não existe nada. Então o que a gente conversou, eu e o Diego, a gente já falou sobre isso, deixar isso mais para frente para ficar claro, até que realmente quem serão as chapas, né? Pelo menos aí 4 nomes eu já ouvi. Pode ser A, pode ser B, pode ser C. Então assim, na verdade eu entendo que se joga um verde para ver se aquele nome é viável ou não é. Vamos ver. Assim funciona muito na política, né? Vai o balão de saio. Vai o balão de saio, vê o que o novo acha, vê o que o outro partido acha e assim por diante. Então realmente agora nada de concreto e enfim, estamos só em outubro ainda. Isso até dia 1º de janeiro deve mudar bastante. Muita água deve rolar. Como é que o senhor se define aí? Nós estamos indo para a reta final do nosso bate-papo. Como é que o senhor se define ideologicamente, politicamente? Sou um liberal, né? Então, ideologicamente, a nossa posição aqui é sempre menos para os políticos, um Estado menor, mais enxuto, mais racional, voltado mais para o indivíduo, né? Para a pessoa. Eu entendo, Alexandre, que o dinheiro ele só pode estar em 2 lugares, né? Ou ele está na mão das pessoas, ou ele está na mão dos políticos. Quando eu falo na mão das pessoas, eu digo CPF, CNPJ, né? Na mão das pessoas. Ou na mão do governo. A gente entende que quanto mais na mão das pessoas, melhor, para que você tenha a liberdade de escolher aonde fazer e o que fazer com o seu dinheiro. E quanto mais imposto, quanto mais inchado o Estado, mais fica na mão dos políticos. E eles decidem o que fazer com o nosso dinheiro. Então, a minha ideia é trazer o máximo possível de dinheiro para as pessoas, que elas tenham essa liberdade para fazer os seus investimentos, né, aquilo que elas acham necessário, e menos na mão dos políticos, que geralmente tomam decisões piores. E as pessoas que não têm dinheiro, que precisam, que demandam, porque tem muita gente que você está falando político, a gente pode botar como gestor também, né? De gente que está gerindo o serviço público. E as pessoas que precisam, onde se encaixam nessa tua leitura? Quanto mais rico o Estado, mais pobre elas são. Isso é um fato, né? A Venezuela é um Estado muito rico, né? Eles têm muito dinheiro, o Estado venezuelano, mas a população é muito pobre. Então, quanto mais a gente tirar do Estado, ou seja, menos imposto tiver, mais economia vai girar, mais vai rodar dinheiro na sociedade e vai chegar o dinheiro nessas pessoas. Bruno Win, vereador eleito pelo Partido Novo, obrigado aí pela nossa conversa e boa sorte na empreitada. Ainda temos 4 longos anos para conversar aí. Muito obrigado pelo convite, vou estar sempre à disposição. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Bom, a gente já conversou com as 3 novidades da Câmara Municipal e agora vamos conversar com os demais eleitos e também temos uma entrevista agendada com o prefeito eleito, Egídio Ferrari. Se tudo der certo, essa semana conseguimos fazer. Um grande abraço, até a próxima!